Mateus, capítulo 12, versículo de 10 a 12, nos diz o seguinte: Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Verso 11, ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Verso 12, ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Hoje nós vamos estudar sobre o sábado. Olá, amigos, vamos seguir nossa jornada? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de estudos falando sobre o sábado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo, que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que elas possam também receber essa luz que nós estamos estudando aqui através da palavra de Deus. Falando sobre o sábado, você vai notar que toda vez quando esse tema ele é abordado, há na verdade, uma polarização, e é necessário nós entendermos que, para que compreendamos quais as origens do sábado, quando que ele realmente foi criado, foi estabelecido, nós devemos nos voltar lá no início, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3, que nos diz o seguinte, eu gostaria de ler junto com você. Diz assim: E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, e descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você pode notar que aqui o texto mostra para nós justamente que ele faz uma referência ao sétimo dia. Ao sétimo dia da criação é o sábado. E por quê? Mesmo não tendo o nome de sábado, eu vou mostrar para você aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 a 11, que nos diz o seguinte. Verso 8 diz o seguinte: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O versículo 9 ele vai dizer assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E o versículo 10 ele nos mostra de maneira muito clara, justamente a referência de Gênesis, capítulo 2, versículo 3, que o sétimo dia da semana é o sábado. Ele diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então essa referência aqui, ela nos deixa para nós de maneira muito clara que o sétimo dia da semana, lá de Gênesis capítulo 2, o versículo 2 e 3, é o sábado. Essa polarização dentro do cristianismo, principalmente sobre a guarda do sábado ou não, ela tem um contexto histórico muito extenso. No entanto, eu gostaria de abordar alguns pontos aqui para você. Um dos principais, na verdade, que é justamente de que se Jesus ele aboliu ou não o sábado na cruz. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos entender de maneira muito clara que Jesus ele não aboliu o sábado, nem qualquer um dos outros mandamentos. Mas eu gostaria de fazer um exemplo para você aqui muito simples sobre essa questão sabática. Por exemplo, nos nossos dias, é pecado você transgredir a observância do sábado? Claro que é, né? A Bíblia diz que sim. Aí eu pergunto para você, é pecado você matar? Claro que é. Está na lei de Deus, a Bíblia nos diz que sim. E é necessário nós preservarmos a vida. Entretanto, eu pergunto para você, é crime você não observar o sábado? Não é crime, não é verdade? Mas você vai concordar comigo que é crime você matar alguém. Então, nós acabamos, ao longo do tempo, justamente fazendo esse alinhamento entre aquilo que é pecado e aquilo que é crime. Ou seja, aquilo que é pecado e que é crime, as pessoas simplesmente elas não praticam. No entanto, aquilo que a palavra de Deus diz como pecado, mas entretanto não é crime para os dias que nós estamos vivendo, acaba sendo banalizado. E essa linguagem de que o sábado ele foi abolido, ela se dá por inúmeros relatos onde Jesus ele se posiciona de maneira ferrenha contra a maneira equivocada com que os líderes da sua época ensinavam a respeito desse santo dia. Eles colocavam cargas sobre as pessoas as quais nem eles mesmos poderiam carregar. E Jesus foi contra isso, e sempre será, principalmente nos nossos dias. Entretanto, a observância do sábado, ela sempre foi preservada entre o povo de Deus. Outra coisa que nós aprendemos, desde Gênesis capítulo 2, é que o sábado ele não foi dado de maneira específica apenas para os judeus, como algumas pessoas argumentam. Naquele período não havia judeus ou gregos. Naquele período havia apenas Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Entretanto, quando nós voltamos aqui para o Novo Testamento, você vai observar que no livro de Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus deixa de maneira muito clara: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas eu vim cumprir. Quando você volta lá para Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14, você vai ver que existe uma bênção específica para aqueles que observam, que guardam o sábado. Quando você vem aqui de novo para o Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 54 a 56, você vai ver que as mulheres que tinham ido embalsamar o corpo de Jesus e já estava escurecendo naquele dia que foi a sexta-feira, o dia da sua morte,
elas voltam para casa e elas preparam aromas e bálsamos e descansam no sábado, segundo o mandamento. É a expressão que está escrita lá. Enfim, para nós concluirmos, você vai observar que existem inúmeras referências de Cristo mostrando justamente que, ao contrário do que muitas pessoas pregam, nós devemos observar o seu santo dia. Por que devemos observar o sábado? Você deve estar se perguntando. Bem, o sábado, como Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28, nos diz o seguinte, que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Esse texto deixa de maneira muito clara para a gente, igual o texto que iniciamos esse vídeo, de que o ser humano ele é mais importante do que um dia, do que uma observância ou do que uma tradição. Algumas pessoas acabam negando aquilo que está escrito na palavra de Deus, até mesmo cristão sincero, às vezes por não conhecer ou por seguir a tradição da sua família ou dos seus parentes próximos. No entanto, eu gostaria de fazer um importante apelo para você. Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 20, versículo 12, nos diz o seguinte: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. No livro de Ezequiel, no capítulo 20, o versículo 20, está escrito assim: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Amigos, o sábado é um dia sagrado. Deus o estabeleceu e o instituiu para que eu e você pudéssemos descansar nesse dia. Nós estamos vivendo uma era da correria, da velocidade. No entanto, nessa era de velocidade, as pessoas não têm percebido o quão distante elas estão de Deus. Nós vivemos uma época em que as pessoas querem tudo aqui e agora. Entretanto, é necessário nós pararmos. Deus nos criou de maneira maravilhosa e nos deixou um espaço de tempo para que eu e você pudéssemos descansar. Entretanto, às vezes nós queremos fazer essa mudança. No entanto, eu gostaria de fazer um apelo ao seu coração. Agora que você já conhece um pouco a respeito da palavra de Deus, eu vou deixar na descrição desse vídeo, assim como deixei na descrição de todos os outros, alguns links para que você possa se aprofundar um pouquinho mais no conteúdo, nesse conteúdo. Possa se aprofundar um pouquinho mais a respeito desse assunto. É necessário você conhecer. Ele é bem extenso, tem o seu contexto histórico, a sua mudança, a sua rejeição ao longo da história e por que existe essa polarização no meio do cristianismo a respeito do sábado. Mas como disse Jesus e falei no começo desse vídeo, ora, quem vale mais, um homem ou uma ovelha? Logo, é lícito fazer o bem nos sábados. Que Deus lhe abençoe.